Olá, Hugo. Bom dia. Olha, hoje são só temas difíceis. Começamos a falar do divórcio, agora vamos falar desta questão da vacinação a propósito do surto de sarampo. A semana passada foi assim um tema tão encantador, Exatamente. que eram os recém-nascidos, e agora temos temas mais difíceis, mas porque a atualidade de facto fala disso, apesar de, e começava por esse dado que a peça refere, nós temos uma boa taxa de vacinação, uma das melhores do mundo, certo? Temos. Portugal é um exemplo de sucesso. Infelizmente não é em muitas coisas, mas em relação à vacinação, sim. O nosso Plano Nacional de Vacinação é dos melhores a nível mundial. Temos taxas de cobertura vacinal que causam inveja à maior parte dos países a nível mundial. Portanto, é algo que nós nos devemos orgulhar e que faz sentido que consigamos preservar e não abrir mão de algo que deu algum trabalho a construir, mas que se conseguiu construir de uma forma que nos deve encher de orgulho. Portanto, acho que... Falaste aí de algo que demorou a construir. O sarampo estava praticamente erradicado do nosso país. Não temos casos de sarampo em Portugal até este ano. Até que, de repente, há aqui não uma epidemia, certo, mas um surto de sarampo. Sim, e é difícil que haja uma verdadeira epidemia em Portugal, precisamente pela taxa de cobertura vacinal que temos, que é boa e que acaba por proteger um pouco a população. Claro que ainda há alguma parte da população que não está vacinada, mas essa é a parte que viveu enquanto havia sarampo e que provavelmente ganhou imunidade através da doença em si, certo. Temos um grupo particular, que são os bebés até o ano de idade, que esses não estão vacinados porque a primeira dose da vacina contra o sarampo é dada aos 12 meses e esses são um grupo vulnerável, são um grupo de risco e serão aqueles que nos preocupam mais um bocadinho. Principalmente os que estarão em creche, porque eu estou a fazer aqui um exercício que provavelmente muitos pais farão, que têm um filho com 6 ou 7 meses no infantário esse que tem crianças com 2, 3, 4, 5 anos, que podem ou não estar vacinadas e que neste momento são de facto uma preocupação para os pais dessas crianças pequeninas. Exatamente, a questão de não vacinar os filhos, muitos pais poderão dizer que é uma opção deles e nós até temos que respeitar a diversidade de opinião, podemos concordar ou discordar, obviamente, mas eu acho que não é uma questão puramente pessoal. Eles vão colocar em risco os filhos, será de uma forma consciente ou não, mas vão colocar em risco os filhos, mas temos o problema de poder colocar um bocadinho em risco as crianças, eu estou a falar de crianças porque estamos a falar sobre isso, é sobre esse o programa, colocam em risco as crianças que não estão vacinadas, particularmente as pequeninas até aos 12 meses e algumas particulares que possam ter algum tipo de doença que contraindique a vacinação. Portanto, não é uma decisão puramente pessoal, isto é como um fumador dizer, eu fumo, é um problema só meu. Não é, acaba por ter efeitos colaterais noutras pessoas e, portanto, acho que as pessoas também devem pensar nisto um bocadinho. Devemos pensar em nós e devemos pensar naquilo que vamos causar aos outros, porque não é completamente isento de risco. Vamos já falar sobre a questão do Plano Nacional de Vacinação não ser obrigatório, é gratuito, sim. Não é obrigatório, embora curiosamente haja duas vacinas que são obrigatórias, a de difteria e do tétano, mas antes disso queria-te falar sobre os mitos da não vacinação. Um deles, já cá tivemos um caso de autismo, já falamos, sim, de autismo, está relacionado exatamente com esta vacina, com a VAS-PR, quando... Esse foi o grande problema que as vacinas tiveram ao longo da sua história. Foi um estudo que foi publicado numa revista chamada The Lancet, que é das revistas de maior prestígio, das revistas científicas de maior prestígio na comunidade médica, e que foi um artigo que foi publicado em 1998 por um senhor, que penso que é canadiano, que supostamente terá encontrado uma relação entre a vacinação com essa vacina contra o sarampo e o surgimento de novos casos de autismo. Ora bem, isto levantou uma onda de suspeição muito grande em relação às vacinas. Algumas atrizes e algumas figuras mediáticas. Completamente. Claro que era uma informação bombástica e que agitou muita gente e com a disseminação rápida de informação através da internet chegou a todos os cantos do mundo e começou a conquistar alguns adeptos. Há uns anos atrás, eu já não me recordo o ano, não sei se foi em 2008, salvo erro, a própria revista foi rever o estudo e encontraram muitas incongruências. E aquilo que se concluiu é que é um estudo que os dados são fraudulentos. Foram falsificados para se poder publicar numa revista... Era um grupo de 12 crianças. Exatamente. Só. Para se poder publicar numa revista de grande impacto e a própria revista publicou um desmentido do estudo que tinha publicado em 1998. A questão é que o mal estava feito.
A publicidade anti-vacina estava feita, foi ganhando adeptos ao longo destes anos todos e as notícias más são as que chamam a atenção. Portanto, essa chamou a atenção, mesmo havendo um desmentido, o problema está lá. E se nós formos procurar na internet, e eu até fiquei um bocadinho chocado quando fui ver aqui há uns meses atrás, por causa de uma apresentação que fui fazer, há alguns sites que são verdadeiras, quase seguimentos de religião deste senhor que publicou um estudo falso. É quase que ele é quase como o Deus da medicina, que é o único que tem razão no meio de toda a gente que está errada. E isso preocupa porque, para além de não ter fundamento, informam mal as pessoas acreditam numa suposta idoneidade científica que não está comprovada. Cai por terra. Além desse mito, há outros mitos, como o negócio da indústria farmacêutica. Essa é uma questão importante. É evidente que a indústria farmacêutica tem uma parte comercial. Tem, como todas as indústrias, tem uma parte comercial. Agora, o que nós temos que perceber é que não é por dar a ganhar dinheiro à indústria farmacêutica que os produtos tenham que ser necessariamente maus. E isto é importante nós tentarmos desligar. Eu, se vou a um supermercado, vou dar dinheiro ao supermercado. Mas há um bem superior, certo? Claro, é por isso. Não é por dar lucro. Podemos discutir as margens de lucro, isso leva-nos horas, mas não é por dar lucro à indústria farmacêutica que tem que ser um produto obrigatoriamente, desculpem a expressão, a banha da cobra. Não, pode ser um produto bom que vai dar lucro. E assim junta-se a fome à vontade de comer. E, portanto, eu acho que é um bocadinho por aí. As pessoas têm que tentar desligar da parte comercial, que notoriamente existe, não vale a pena dizer que não, seja nas vacinas, seja nos outros medicamentos, mas que a própria parte comercial também tem que pagar a investigação que se faz com os produtos novos. E não é a investigação que se faz só com os produtos novos, é a investigação que se faz com os produtos que não saem para o mercado porque não foram comprovadamente eficazes ou seguros. Isto também tem que se pagar. Eu não estou a defender a indústria farmacêutica porque não tenho nenhum tipo de ligação à indústria farmacêutica, é importante esclarecer isso, mas as regras são assim. São as regras do jogo. As coisas têm que ser pagas, tem que haver lucro, mas não deixa de ser um bom produto por dar lucro aos outros. Outro mito, para acabarmos com a secção mitos. Sim. Os lotes que venham para países periféricos como o nosso são maus lotes. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Nós temos, no caso concreto de Portugal, a Agência Europeia do Medicamento que regulamenta a entrada dos medicamentos nos países todos, portanto é igual para todos os países. Não faria sentido selecionar países com maus lotes e países com bons lotes, nem a indústria farmacêutica teria interesse nisso, penso eu, porque se corresse mal eles poderiam perder milhões. A única coisa que existe, e isso já se viu em algumas vacinas, é quando há falta de vacinas, quando há quebras de estoque, os países que têm maior taxa de mercado são os primeiros a receber seja as vacinas, seja os medicamentos, e se calhar nas outras áreas é exatamente igual. Claro, agora, lógicas. Em termos de qualidade, é igual em todo o lado. Isso não faria sentido que não fosse assim. Muito bem, vamos voltar à vacina em si. Não é obrigatória. Na tua opinião, neste momento, dado este surto, deveria ser obrigatória, prevista do ponto de vista constitucional? É uma questão difícil. E eu, obviamente, que eu defendo a vacinação, não tenho dúvidas nenhumas, acho que todos os meninos devem ser vacinados. A questão da obrigatoriedade, acho que é difícil de se assumir isso legalmente, porque a certa altura é como a questão de penalizar, porque se fosse obrigatório iria-se penalizar os pais quando não vacinassem. Isto é como penalizar um obeso por ser obeso, penalizar um fumador por ser fumador. A certa altura começamos a perder um bocadinho a noção do tal bem superior que é a saúde. Penso que é complicado assumir a obrigatoriedade, agora, que deve ser completamente recomendada, não tenho a mínima dúvida, e assumo isso sem dúvida nenhuma, todos os meninos devem ser vacinados. Deixa-me só para concluirmos a nossa conversa. Seja com as outras. Claro, as dentro e fora do plano, também um dia vamos falar das de fora do plano. Acho que sim, acho que é importante. Só para concluirmos a nossa conversa, já falamos de quem é que pode ser contagiado, quais são os sintomas de sarampo e o que é que uma pessoa como é que devem atuar os pais? Ora bem, o sarampo é uma infecção vírica, se quisermos passar num termo leve, é uma virose como as outras, mas que tem alguns sintomas que são um bocadinho característicos. Desde logo, o que se nota muito é que as crianças têm a febre no início e estão muito prostradas. Nas outras infecções víricas, as crianças geralmente estão bem dispostas quando baixa a febre e os meninos com sarampo estão prostrados, muitas vezes com os olhos muito vermelhos, que também é uma imagem de marca do sarampo. Estão assim 3 ou 4 dias, depois surge
surgem umas manchinhas. manchinhas na parte de dentro da boca, que geralmente são os médicos que as detectam, e ao fim de 24 horas dessas manchinhas surgem manchas no corpo que rapidamente se generalizam e começam a ficar muito exuberantes. Portanto, será esta constelação de sintomas. Agora, nenhum destes é completamente específico do sarampo. Há muitas outras doenças víricas que podem dar sintomas semelhantes. Eu chamava a atenção porque é na fase inicial a prostração e os olhos muito vermelhos. Um miúdo a junção destes dois sintomas, neste contexto em particular, deve ser visto, obviamente. Porque mesmo as crianças vacinadas podem contrair a doença, embora de uma forma mais ligeira, certo? Sim, muito mais ligeira. Sim, muito mais ligeira. Acima de tudo, são as crianças não vacinadas que nos preocupam, porque essas, para além de terem muito mais probabilidade de ter a doença, têm mais risco de ter complicações. Muito bem. Hugo, muito obrigada. Foi um gosto muito grande estar contigo. Para a semana estamos aqui junto outra vez para mais conversas. Obrigada.